Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou aqui é porque você está procurando uma palavra de Deus para a sua vida. Na ocasião, nós estamos falando sobre o livro de Juízes, estamos numa série de mensagens no livro de Juízes e estamos falando sobre a vida de Gideão. Nós já falamos aí 3 mensagens sobre a vida de Gideão, essa é a quarta mensagem. Então, se você não acompanhou essas mensagens e quer acompanhar, ela está no arquivo do canal, está sugerida aqui também, então você pode acompanhar essas mensagens, certo? Então, venha comigo, vamos ao texto bíblico e logo em seguida a exposição dele. Diz assim, Juízes capítulo 8, versículos de 1 a 28, diz assim: Depois disso, os homens de Efraim perguntaram a Gideão: Por que não nos chamaste quando foste guerrear contra os midianitas? E o repreenderam duramente, mas ele lhes respondeu: O que fiz em comparação com o que fizeste? O resto das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb, nas vossas mãos. O que pude fazer não se compara com o que fizeste. Depois dessas palavras, a ira deles contra Gideão abradou-se. Gideão e os 300 homens alcançaram o Jordão e o atravessaram. Estavam exaustos, mas mesmo assim continuaram a perseguição. Gideão disse aos homens de Sucote: Peço-vos que deis pão à tropa que me segue, pois está exausta. E eu continuo perseguindo Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Mas os líderes de Sucote responderam: Já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna para que demos pão ao teu exército? Gideão respondeu-lhes: Pois quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna nas minhas mãos, rasgarei a vossa carne com os espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens do lugar. Estes lhes responderam como os homens de Sucote. Por isso disse também aos homens de Peniel: Quando eu voltar com a vitória, derrubarei esta torre. Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com o seu exército, cerca de 15.000 homens. Estes foram os que restaram de todo o exército dos povos do leste, pois 120.000 homens que usavam espada haviam morrido. Gideão subiu pelo caminho dos nômades a leste de Nobá e Jogbeá e atacou o exército de surpresa. Zeba e Zalmuna, os 2 reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou. Derrotou também todo o exército deles. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo caminho de Heres, capturou um jovem de Sucote e o interrogou. Este lhe deu por escrito os nomes dos 77 líderes e anciãos de Sucote. Depois Gideão foi aos homens de Sucote e disse: Aqui estão Zeba e Zalmuna. Por causa deles ristes de mim, dizendo: Acaso já não estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão aos teus homens exaustos? Então ele prendeu os anciãos da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que matastes em Tabor? E eles lhes responderam: Eram como tu, cada um parecia filho de rei. Gideão continuou: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Juro pelo nome do Senhor que se tivesses poupado a vida deles, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu primogênito: Mata-os. Mas o jovem teve medo e não puxou a espada, pois ainda era muito novo. Então Zeba e Zalmuna disseram: Vem tu mesmo e mata-nos. Para isso é preciso ter coragem de homem. Então Gideão avançou e matou Zeba e Zalmuna e tomou os adornos que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Reina sobre nós, tu, teu filho, o filho do teu filho, pois nos livrastes das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes respondeu: Nem eu, nem meu filho reinaremos sobre vós, mas o Senhor reinará sobre vós. Gideão também lhes disse: Quero fazer-vos um pedido, que cada um me dê uma argola do despojo, porque os inimigos usavam argolas de ouro, pois eram ismaelitas. E eles responderam: Nós as daremos de boa vontade. Então estenderam uma capa onde cada um deles jogou uma argola do seu despojo.
O peso total das argolas foi de 1.700 ciclos de ouro, além de adornos, dos pendentes e das vestes de púrpura dos reis midianitas e dos colares que os camelos tinham no pescoço. Gideão fez com esse ouro um colete sacerdotal e o pôs na sua cidade, em Ofra. E todo o povo de Israel se prostituiu ali com ele, tornando-se uma armadilha para Gideão e para sua casa. Assim, os midianitas foram derrotados pelos israelitas e nunca mais levantaram a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra teve sossego durante 40 anos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra possa encontrar morada em cada pessoa que a ouça através desse vídeo. Derrama a tua graça, continua salvando e transformando vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu a frase quer conhecer alguém, dê poder a ela? Possivelmente você já deve ter ouvido essa frase. Porque algumas pessoas, ao receberem poder em suas mãos, elas simplesmente mudam, passam a pisar nas outras pessoas, a humilhar as outras pessoas, como se ela fosse a pessoa mais poderosa do mundo e nunca tivesse de passar por dificuldades. Enfim, essas pessoas geralmente começam a se sentir superior às outras pessoas. Infelizmente, parece que isso aconteceu um pouco aqui com o nosso herói, né, o Gideão, que a gente vem falando aqui durante essas semanas, né? Gideão, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, amalequitas e os povos do leste, e eles invadiam Israel exatamente na época da colheita, deixando durante 7 anos Israel à míngua, porque roubavam, saqueavam e destruíam toda a colheita de Israel. E aí o Senhor levanta Gideão, chama Gideão, a gente encontra Gideão ali num lagar, um lugar onde era para pisar uvas, e ele estava malhando trigo, né, ali meio que escondido por conta dos midianitas. Ele estava ali com um restinho de colheita ali já para poder se alimentar, e o anjo o chama e o Senhor dá uma ordem a Gideão. Ele deveria começar primeiro em casa, né? Fazendo a limpeza em casa. Quando ele destrói o altar a Baal, queima o poste de Azerá, ao erguer um altar ao Senhor, né? Derruba de Baal e ergue um ao Senhor, e usa o poste de Azerá como lenha para o altar. O povo quer matá-lo, mas o pai de Gideão, Joás, persuade o povo que isso não aconteça, porque ele diz: olha, se Baal é Deus, então Baal defenda-se. E aí ele ficou conhecido como Jeru-Baal, que Baal se defenda, né? E aí ele vai e ataca os midianitas para derrotar os midianitas de uma forma miraculosa, né? Quando Deus ele tem lá 32 mil homens, e já era um problema porque o exército inimigo tinha 135 mil, mas o Senhor disse que se Israel ganhasse daquele jeito, ainda ia dizer que foi ele, né? Isso acontece muito. Deus nos dá a vitória, às vezes a gente quer trazer essas vitórias para as nossas mãos, para a força do nosso braço, mas Deus disse a Gideão que era muita gente. Na primeira limpeza saíram 22 homens, ficaram apenas 10 mil, depois saiu mais 9.700, ficando apenas 300. Com esses 300, sem levantar a espada, eles venceram os midianitas. Mas a história de hoje, a batalha ainda não acabou, ele ainda está finalizando ali a batalha. Mas hoje, o tema de hoje é Gideão, quando o sucesso sobe a cabeça. Então, foi uma grande vitória, uma vitória miraculosa, mas Gideão deixou algumas coisas subirem a sua cabeça. E a primeira coisa que eu quero falar aqui dentro desse texto é o seguinte: o sentimento de vingança é algo que não cabe quando Deus nos leva ao sucesso. Você recebe de Deus uma vitória importante, essa vitória não pode ser transformada num sentimento de vingança. Veja, lembra que quando os homens começaram a fugir, né, eles quebraram lá os vasos, tocaram as trombetas na hora da troca da guarda. Quando uma parte, o pessoal que estava de guarda estava entrando no acampamento, e
outras pessoas estavam saindo. Então, quando houve aquele medo, algumas pessoas estavam se acordando ali com medo, pensando que estavam sendo atacados. Então viram os soldados entrando, outros saindo e acabaram se matando. E muitos soldados morreram ali. E Gideão não levantou uma espada. Mas quando o caos começou e que os midianitas começaram a fugir, aí ele convoca as tribos, né, para as tribos virem atacar. Efraim vem, ataca e ali traz a cabeça de dois líderes, Oeb e Zeeb, né, dois líderes ali dos midianitas. E eles trazem a cabeça daqueles homens para Gideão, mas aí eles fazem um questionamento a Gideão. Por que você não nos chamou para a batalha? Ora, Gideão estava separando homens que Deus mandou ele separar, e apenas 300 homens. Mas eles chegam ali repreendendo Gideão, irritados com Gideão, mas Gideão consegue apaziguar. Ora, o que vocês fizeram? Vocês mataram aí dois grandes líderes dos midianitas. Vocês fizeram muito mais do que eu, que foi que eu fiz. A gente não levantou nenhuma espada. Então eles conseguiram convencer que aquilo que os homens tinham feito era maior, e aí ele apaziguou o coração da tribo de Efraim. E continuou correndo atrás do exército inimigo, que agora de 135 mil estava reduzido a 15 mil. Agora 15 mil para 300 ainda é uma diferença grande. Mas eles tinham lá 15 mil. Mas sabe qual é a questão? Lembra quando Gideão desceu o acampamento? O povo estava com medo de Gideão. Já tinha colocado no coração que Gideão era poderoso. Então ele podia ter a quantidade que fosse, eles iam perder aquela batalha, porque eles estavam com medo. E aí Gideão continua indo atrás de outros líderes dos midianitas, né? E enquanto ele vai atrás, ele passa por duas cidades dos judeus ali. Uma é Sucote e a outra é Peniel. Nessas cidades, Gideão pede ajuda, né? Ó, a gente está indo atrás do exército, nós vamos ganhar deles, nós vamos capturá-los. E a gente precisa de ajuda, porque nessa perseguição meus homens estão com fome, estão com sede, e a gente gostaria que vocês nos dessem água e comida. Mas, porém, mesmo sendo cidades judias, eram 15 mil homens ainda contra apenas 300. E aqueles líderes ali entenderam que se ficassem do lado de Gideão e Gideão perdesse a batalha, ia sobrar para eles também. Então, nesse sentido, eles não apoiaram Gideão. Gideão ficou muito irritado com isso. E por ficar irritado com isso, desenvolveu em seu coração um sentimento de vingança. Na primeira cidade, em Sucote, ele disse que ia ferir os homens com os espinhos do deserto. E na segunda cidade, em Peniel, ele disse que ia derrubar a torre daquela cidade. Enfim, nós não podemos exigir que outras pessoas, quando Deus está nos dando vitória, quando Deus está nos colocando numa situação de bênção, a gente não pode entender que todo mundo tem que acreditar naquilo que a gente acredita. Todo mundo tem que exercer a mesma fé naquilo que a gente está vendo, que Deus está fazendo conosco. Isso não pode gerar em nós um sentimento de vingança. Isso lembra para mim uma canção muito popular no meio evangélico, né, que diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender. Ele vai estar na plateia e você no palco vai olhar e ver Jesus brilhando em você. E aí o refrão vai dizer que tem sabor de mel, né? A minha vitória hoje tem sabor de mel. E o sabor é justamente você poder de repente passar na cara dos irmãos que não acreditaram que você venceu. Esse é o mesmo sentimento que houve em Gideão. Obviamente Gideão vivia numa época de violência e tal, então ele demonstrou esse sentimento através da violência. Não é o caso da canção, não estou mencionando isso, mas a canção traz o mesmo sentimento, o sentimento de passar na cara, de mostrar que Deus estava com ela e de inclusive, de uma certa forma, se vingar. Então, essa não é a expectativa cristã. Enfim, Gideão continua a sua perseguição e definitivamente consegue vencer ali os midianitas. Ele derrota os reis Zeba e Zalmuna, prende-os e derrota aqueles 15 mil homens com apenas os seus 300 homens, mais uma vez, e ele
consegue definitivamente vencer a batalha. Mas lembra que ele tinha deixado um sentimento de vingança no coração dele. E aí quando ele volta, já com os reis presos, já com o restante do exército exterminado, ele agora volta pelo mesmo caminho, passa na mesma cidade, Peniel e Sucote, e ele cumpre a sua promessa. Ele prende uma pessoa de Sucote, descobre quem são os líderes da cidade, os anciãos, ele entrega o nome de 77 anciãos, e Gideão tortura esses homens com os espinhos do deserto, como ele tinha prometido, derruba a torre de Peniel, mata os homens lá de Peniel. Então Gideão vai com toda a sua fúria para cima do próprio povo de Deus, o próprio povo de Israel, matando aqueles homens, torturando outros homens. Então ele cumpre a sua promessa com bastante crueldade. Agora, quando a gente pensa em vingança nas Escrituras, nós temos que entender que a vingança pertence ao Senhor. Veja, Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, só a parte A. Diz assim: a vingança e a recompensa são minhas, quando lhes revelar o pé. Então já era um texto conhecido, porque foi escrito por Moisés e Gideão já sabia que esse texto existia. A vingança pertence ao Senhor. Qualquer sentimento de vingança que um crente guarde no seu coração, ele está cometendo um grande erro. Por quê? Porque a Deus pertence a vingança. Por mais que alguém pise no seu pé, pise no seu calo, não é responsabilidade sua. A vingança pertence ao Senhor. Então, quando a gente tenta se vingar, nós estamos tentando roubar o lugar de Deus, porque a Deus pertence a vingança. Então, nós como cristãos precisamos olhar para os nossos inimigos, como Jesus disse, né? Amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem e não desenvolver um sentimento de vingança. Isso às vezes acontece muito na relação marido e esposa, né? O marido ou a esposa faz alguma coisa que o outro desagrada, e aí você, como forma de pagamento, você tenta arrumar uma forma de se vingar daquilo que aconteceu. Lembre-se, a vingança pertence ao Senhor. Não é nossa responsabilidade nos vingarmos. É por isso, por exemplo, que não é certo linchar um bandido na rua. Se o bandido foi imobilizado, ele precisa ser preso pelas autoridades. Então eu não posso, na minha raiva ali, bater naquele cara. Em algumas situações batem até a morte e o deixa muito ferido. Isso não passa de vingança, e a vingança pertence ao Senhor. Não é nosso dever nos vingar. E a segunda coisa aqui no texto que eu posso destacar é que o sucesso sobe a cabeça quando achamos que podemos exercer tarefas que só pertencem a Deus. Os homens de Israel convidaram Gideão para ser rei, mas ele se recusa. Veja o versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: reina sobre nós tu, teu filho e o filho do teu filho, pois nos livraste das mãos midianitas. Interessante, porque se a gente andar um pouquinho para frente nas Escrituras, a gente vai encontrar lá no final desse período de juízes, iniciando o período dos reis em Israel, o que acontece? Você tem ali cujos filhos a Bíblia chama de filhos de Belial, ou seja, filhos do diabo, mas que eram pastores de Israel por conta da descendência, né? Ele não repreende seus filhos, Deus retira dele o sacerdócio, colocando Samuel no seu lugar. Só que Samuel, que foi um homem importantíssimo para a história de Israel, ele aprende uma coisa com ele. Ele aprende como não criar os filhos. E aí o resultado é que os filhos de Samuel são igualmente filhos de Belial, assim como os filhos de Eli. E quando o povo reconhece aquilo, o povo simplesmente pede a Samuel que levante um rei como as outras nações. Então aqui a gente encontra já o embrião disso, já o povo olhando ao redor, perdeu as referências. Lembra, se você acompanha as nossas mensagens de Juízes, eles perderam as referências dos anciãos, e aí o povo sempre olhando ao redor encontra referências
nos povos ao redor, e o que é que eles encontram lá? Os povos ao redor têm reis, então a gente quer um rei, e queriam fazer de Gideão um rei. E aí Gideão responde, versículo 23. Porém Gideão lhes respondeu, nem eu nem meu filho reinaremos sobre vós, mas o Senhor reinará sobre vós. Maravilhosa essa resposta de Gideão. Eles viviam uma teocracia, porém tem alguns equívocos aqui. Nas próximas mensagens a gente vai falar sobre um dos filhos de Gideão. Sabe como é o nome desse filho de Gideão? Abimeleque. Essa é a junção de duas palavras hebraicas que quer dizer, meu pai é rei. Ora, se ele não queria ser rei, como é que ele bota o nome do filho, e o nome no Antigo Testamento tem significado forte, né? Abimeleque, meu pai é rei, porque ele se sentia rei. Então, há uma distorção aqui entre as palavras de Gideão e a prática dele. Há uma distorção sobre isso. Mas aí ele recusa ser rei, mas pede para as pessoas ali que pudessem, para os soldados ali do seu despojo de guerra, colocar um colar de ouro, um colar de ouro ali. Cada um desse um único colar de ouro. Por quê? Ele já tinha recolhido alguns colares de ouro. Lembra quando fala aqui no versículo 22 sobre a morte de Zeba e Zalmuna, eles pegaram os colares que haviam no pescoço dos camelos. Então, além dos soldados andarem com um colar no pescoço, ainda os camelos dele também tinham. Então, no despojo ali da guerra, os soldados pegaram muitos colares de ouro e Gideão acabou recebendo alguns colares de ouro que fez com que ele ficasse rico. Lembra que ele era o menor da tribo do pai e tal, mas ele tinha suas posses. E ali ele aumenta bastante as suas posses. Mas também, quando ele recebe esses colares de ouro, ele faz uma coisa. Ele faz um colete sacerdotal. E aí é onde está todo o problema. Porque o colete sacerdotal era uma das peças do tabernáculo que Deus mandou fazer. Tinha toda a cobertura do tabernáculo, toda a estrutura do tabernáculo, mas tinha os móveis e tinha as vestes sacerdotais. E nas vestes sacerdotais tinha o seu colete, né? Seu colete que era ali cheio de pedras preciosas e tudo mais, e algumas coisas de ouro. E Gideão fez isso por quê? Porque o povo precisava consultar o Senhor. E é como se Gideão, não sei se ele queria se colocar como sacerdote, enfim, é como se ele dissesse, olha, venham para cá, porque aqui em Ofra você vai consultar o Senhor. Mas Deus não mandou fazer aquilo. Deus mandou fazer o colete que estava no tabernáculo, que ficava em Siló. Se você leu o início de 1 Samuel, aquela história de Ana, né? Quando ela ainda não pode ter filhos e tal, e como ela, o marido, a sua família, sobe todo ano para Siló, porque lá é onde está o tabernáculo. Então, nesse sentido, Gideão cometeu um erro grave, parecido com o de Saul, né? Quando Saul tentou consultar, dar uma de sacerdote, né? Fazendo sacrifício para consultar a Deus. Então, não é assim que se faz. A gente precisa seguir as ordens da forma como Deus dá. E aí, aquele colete, diz o texto, se torna uma armadilha para Israel. Veja, versículo 27. Gideão fez com esse ouro um colete sacerdotal e o pôs na sua cidade em Ofra. E todo o povo de Israel se prostituiu ali com ele, tornando-se uma armadilha para Gideão e para a sua casa. Veja, pela primeira vez, no ciclo do juízo, lembra do ciclo lá de juízo, o povo está servindo a Deus, aí de repente cai na idolatria, começa a adorar os deuses pagãos, aí nessa idolatria Deus manda um opressor, e aquele opressor escraviza o povo, e aí o povo clama a Deus pedindo uma libertação, aí Deus levanta um juiz, e enquanto aquele juiz vive, o povo está servindo a Deus. Nesse caso aqui, é a primeira ocasião em que o povo se desvia dos caminhos do Senhor, com o juiz ainda vivo. Aliás, o juiz, inclusive, é essa causa de tropeço, né? Para o povo. O povo se desvia com o juiz ainda vivo.
Foi isso que Gideão causou na vida do povo. Agora, Deus cumpre suas promessas, independente de qualquer coisa. Deus libertou o povo durante 40 anos da opressão dos medianitas. O povo ficou liberto, ficou em sossego. Gideão viveu ali. Esse tempo o povo ficou em sossego nesse tempo, mas o povo se prostituiu. Por quê? A expressão se prostituiu está ligada à idolatria. Toda vez que o povo de Israel deixa de adorar a Deus para adorar outra coisa, no Antigo Testamento é encarado como idolatria, porque Israel é considerado como a esposa de Deus. E quando Israel busca outros deuses, é como a esposa que está traindo o seu marido. Então, nesse sentido, Israel se prostituiu, Israel se afastou do Senhor por conta daquele colete sacerdotal. Eles começaram a adorar aquele colete sacerdotal no lugar de adorar a Deus. Nós temos a tendência de colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Por isso não podemos achar que as nossas boas ideias vão melhorar o plano de Deus. Não há como pensar nisso. As nossas boas ideias não melhoram o plano de Deus. É interessante ver que, por exemplo, ano que vem é ano de eleição, né? E ano de eleição, muitos pastores fazem certos negócios aí com políticos na expectativa, muitas vezes, e na maioria das vezes, digo isso, não de colocar dinheiro no bolso, mas às vezes de melhorar a sua igreja. Então ele faz um negócio lá com um vereador, com um deputado, com alguém, para melhorar a estrutura da igreja, e às vezes esse dinheiro vem como desvio, alguém deixa de receber algum dinheiro que estava certo. Imagina crianças em escola pública que às vezes só come, a refeição que ela come é aquela da escola, em casa come pouquíssimo, né? Então, um dinheiro que é desviado para comprar bancos para uma igreja. E enquanto isso a criança está com fome. Então isso talvez seja uma forma da gente dizer assim: eu tenho uma ideia melhor, eu posso conseguir esse recurso aqui público para melhorar a minha igreja e assim vou melhorar a pregação e tal, sendo que essas coisas não se relacionam com a pregação do Evangelho, né? A pregação do Evangelho tem que ser feita nas Escrituras de acordo com o que Deus ensina. Então toda vez que a gente tenta ter uma ideia melhor do que é de Deus, a gente corre o risco de fazer a coisa errada. Algumas aplicações só para a gente encerrar. Se Deus está fazendo algo maravilhoso na minha vida, eu não tenho como exigir que outras pessoas creiam nisso. Então, eu não posso guardar no meu coração um sentimento de vingança, de rivalidade por alguém que não exerceu a mesma fé que eu quando Deus estava trabalhando na minha vida. Se as pessoas não acreditaram, paciência, né? Se elas fizeram alguma coisa contra nós, alguma coisa errada, é Deus que vai dar conta, mas eu não posso guardar um sentimento de vingança. Então, qualquer sentimento de vingança de nossa parte deve acender um sinal de alerta, pois esse tipo de sentimento é totalmente pecaminoso. Lembra, a vingança pertence ao Senhor. Não permita nenhum sentimento de vingança no seu coração. Se você é cristão, tem algum sentimento de vingança, entregue ao Senhor. O Senhor é o nosso vingador e a gente não pode querer usurpar o lugar dele. Querer fazer coisas que não nos cabe pode ser muito mais prejudicial do que benéfico para o povo de Deus. Então, eu não posso ter uma ideia melhor do que a de Deus. Eu não posso querer, através do jeitinho brasileiro, de dar um jeitinho nas coisas, trazer benefícios para a comunidade cristã, porque eu vou acabar atrapalhando. Foi isso que Gideão fez. Ele fez o colete sacerdotal, levou para Ofra para o povo consultar a Deus e acabou prostituindo o povo. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque nós não temos como melhorar os planos de Deus. Os planos de Deus são perfeitos, o que a gente precisa fazer é segui-los. Pedir ao Senhor a orientação para seguir os seus planos. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar a crescer com a sua palavra e transformar as nossas vidas conforme a sua vontade. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Ela nos fala tão profundamente sobre este sentimento de vingança que não podemos ter no nosso coração, nem mesmo podemos tentar
tem uma ideia melhor do que a tua para o próprio ministério, para a própria expansão do teu reino. Precisamos andar nos teus caminhos, na tua direção. Nos abençoe em todas as coisas. Mais uma vez, transforme nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir.